Vou contar para vocês uma história muito curiosa do rádio brasileiro, um fato que aconteceu aqui em Porto Alegre. Foi no ano de 1983. Foi lembrado outro dia sobre um jogo comemorativo que o Brasil realizou contra a Suécia na comemoração dos 25 anos da primeira conquista do Mundial. O jogo realizado em Gotemburgo. E eu trabalhava na época na Rádio Gaúcha e a Rádio Gaúcha foi fazer essa transmissão. E lá estavam representando a Rádio Gaúcha o Rui Carlos Osterman como comentarista, o Mendes Ribeiro como narrador por ter tido participação na Copa do Mundo e eu como repórter. E a Rádio Gaúcha resolveu dar um lance naquela transmissão, um lance inédito, um lance realmente que foi marcante. E só poderia partir de uma cabeça como a do seu Maurício Sirotsky Sobrinho, que era um empresário de comunicação, mas um homem de comunicação. Só ele poderia ter a ideia que teve. Uma ideia genial. Eu vou passar logo a contar para vocês, mas antes eu preciso fazer um pedido para vocês. Deem um like, ative um sininho, você participe do nosso canal, traga a sua opinião. Traga a sua opinião. Venha para cá. Eu sou o Darcy Filho. Olha, o Brasil, em 1983, a seleção brasileira fez uma excursão pela Europa e entre os jogos marcados estava um contra a seleção da Suécia para comemorar o título de 58. E naquele período, naquela margem da vida esportiva do Brasil, do rádio brasileiro, da imprensa brasileira, a seleção viajava acompanhada por inúmeras emissoras de rádio, por inúmeras emissoras de televisão, por inúmeros jornais, enfim. Era, sim, uma cobertura extraordinária da seleção brasileira. A seleção brasileira era uma marca mundial, como é até hoje, mas naquela época ainda muito mais forte. A imprensa acompanhava a seleção brasileira de uma forma muito mais intensa. E nós fomos para essa cobertura. Era um jogo histórico, imagina. Relembrar a conquista de 58. E o que fez a RBS, a Rádio Gaúcha, onde eu trabalhava, a rádio do seu Maurício Sirotsky Sobrinho, a empresa do seu Maurício, mandou para esta cobertura o Rui de comentarista, eu de repórter e o Mendes Ribeiro, em homenagem à Copa de 58, foi o narrador, foi para narrar o jogo. E tinha ainda um outro lance para dar ao seu Maurício, que foi o seguinte: o Flávio Alcaraz Gomes também esteve na Copa de 58. E o Flávio Alcaraz Gomes cumpria pena no Presídio Central. E o seu Maurício fez o seguinte: montou um estúdio de rádio na cela do Flávio Alcaraz Gomes, um repórter de coberturas de guerras, de coberturas internacionais marcantes pela Rádio Guaíba. Ele estava naquele momento fora do rádio, e o seu Maurício foi lá, colocou um estúdio na cela do Flávio Alcaraz Gomes e fez com que ele comandasse a transmissão daquele jogo direto do Presídio Central de Porto Alegre. E o Flávio, como também era um homem de rádio extraordinário, criou sons, criou passagens magníficas, cortinas extraordinárias e fomos para a transmissão. 1 hora antes da transmissão entrou o Flávio, direto do Presídio Central de Porto Alegre, com este show de sons e com o seu comando forte, que sempre foi, comando altivo, um homem enérgico. Ele passou a chamar a transmissão da jornada esportiva da Rádio Gaúcha para Bélgica, ou para Suécia e Brasil. Para Suécia e Brasil, em Gotemburgo. E entrou o Mendes Ribeiro, entrou o Rui, e entrei eu, todos nós, obedecendo à orientação que vinha do Presídio Central de Porto Alegre, na voz do jornalista Flávio Alcaraz Gomes. Só o seu Maurício Sirotsky Sobrinho seria capaz de bolar, de criar e de fazer a execução de uma transmissão como essa. Um abraço.